Olá, galera, meu querido concursando. Hoje sou o professor César Bodão, professor de língua portuguesa, professor de linguagem, né? E hoje nós vamos ver uma aula sobre sinônimos, homônimos, parônimos e antônimos. Sinônimos, antônimos, homônimos e os parônimos, ok? Então vamos lá, ó, sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. O que são palavras sinônimas? Como o próprio nome está dizendo aqui, não, o próprio nome, mentira, que se você ouvir a palavra sinônimo, você não sabe se tem o mesmo significado, tá? São aquelas que apresentam sentido semelhante, ou seja, você escreve palavras diferentes, mas que têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Por exemplo, abaixar e agachar são palavras sinônimas, ok? Ó, começar, iniciar, finalizar e terminar são palavras sinônimas, tudo bem? Isso é moleza, moleza. Sabendo isso, ok. Ó, não confunda o sinônimo com o metônimo, com as metonímias. Metonímias é diferente do sinônimo, porque você também pode trocar uma palavra pela outra, só que originalmente elas não têm o mesmo significado, tá? Então, a metonímia acontece quando, por exemplo, você troca uma palavra por outra, que elas só vão ter o significado depois que você trocou. Antes, não, tá? Então, por exemplo, o que tem a ver Coca-Cola com refrigerante? Nada. Mas se você falar assim, eu tomei uma Coca-Cola, ninguém vai falar assim, ah, o cara pegou a marca Coca-Cola e tomou. Não, ele tomou refrigerante. A palavra Coca-Cola, que antes da troca não era sinônimo de refrigerante, ao trocar passa a ser, tá? Então, você tem vários exemplos de metônimo. Então, não confundam. Sinônimos são palavras que possuem o mesmo sentido antes e depois da troca. Tudo bem? Então tá aí os sinônimos, palavras que possuem sentidos semelhantes. E palavras antônimas? Palavras antônimas são palavras que têm o sentido contrário, o sentido oposto. Tá aqui, ó. Começar, terminar, guerra, paz. São palavras que têm o sentido oposto. Tudo bem? Então, sinônimo, palavras com o mesmo sentido. Antônimo, palavras com sentido oposto. Joia? E o que vem a ser um homônimo? Homo significa o mesmo. Então, esta nomenclatura, ou esses radicais, ou estas palavras, você precisa saber. Ó, homo, o mesmo, hetero, diferente. Tá? Então, palavras que têm a mesma escrita e o mesmo som, são palavras, ficou bom, hein? O som é o fino da linguagem aqui, né? Então, palavras que têm a mesma escrita e o mesmo som são palavras homônimas, mas não precisa ser só a mesma escrita e o mesmo som. Podem ter, por exemplo, escrita diferente e o mesmo som. Ou pode ser a mesma escrita e o som diferente, são todas palavras homônimas, tá? Então, são aquelas que apresentam grafia ou pronúncia igual, ou as duas coisas. Tudo bem? Então, vamos lá. Os homônimos dividem-se em homo, que significa o mesmo. Tem um rapaz da nossa produção aqui, ele falou assim, o que é homo? Ele falou sabão em pó. Não, homo, nesse caso aqui, significa o mesmo. Então, homógrafos, a mesma escrita. Homófonos, fono, som. Então, homógrafos, homófonos são chamados homônimos perfeitos. São palavras que têm a mesma escrita e o mesmo som. E, obviamente, sentidos diferentes. Viu? Entendeu? Tá? Você entendeu? Obviamente, sentidos diferentes, tá? Porque senão seria a mesma palavra. Falei, né? Se tiver a mesma escrita, o mesmo som, a mesma palavra, né? São palavras diferentes, têm sentidos diferentes, só que tem a mesma escrita e o mesmo som. Tudo bem? Eu posso ter também uma palavra que seja homógrafa heterófona, ou seja, vai ter a mesma grafia, mas vai ter som diferente. Vamos estudar cada uma delas daqui a pouco. Calma aí, tá? Beleza? Heterógrafos homófonos, ou seja, nós ainda vamos ter homônimos que têm grafia diferente,
mas possuem o mesmo som. Sabe o que vai acontecer? Ao final da nossa aula aqui, nós vamos resolver escrever algumas palavras que são homônimos ou parônimos, tá? Beleza? E o parônimo, obviamente, eu vou falar daqui a pouco. Então vamos lá. Aqui, primeiro, os homógrafos homófonos e chamados de homônimos perfeitos, tá? Ou seja, palavras que têm a mesma escrita e o mesmo som. Homo, mesmo, grafia escrita. Homo, mesmo, fono, som. Isso é o chamado homônimo perfeito, tá bom? Então aqui, ó, o para-verbo e o para-preposição. Ó, ele não para na sala. Eu paro, tu paras. E ele não para, então para é verbo. Antigamente, assim, antes da reforma de 2008, você colocava, obviamente, um sinal de um acento aqui no para-verbo, que era chamado acento diferencial, que era exatamente para diferenciar o verbo da preposição. Mas você não precisa desse acento. Por quê? Porque dá para você diferenciar pelo contexto, tá? Então, quando eu falo ele não para na sala, o que você está falando? Eu paro, tu paras, ele para. Esse para é do verbo parar. Diferente da preposição, que é viajamos para São Paulo. Como é que eu sei que não é verbo? Ora, o verbo dá para você conjugar. Dá para falar viajamos eu para São Paulo? Viajamos nós para São Paulo? Viajamos ele para São Paulo? Não. Nós viajamos e esse para é preposição. Indica o lugar. Tá? Está indicando o lugar para onde nós viajamos. Tudo bem? Então, esse para é verbo e esse para é preposição. São duas palavras que têm a mesma escrita, o mesmo som, por isso são homógrafos homófonos, são homônimos perfeitos, mas, obviamente, com significados diferentes. Tudo bem? Beleza? Então, agora, ó, os homógrafos heterófonos. São palavras que possuem a mesma escrita, só que com som diferente. Tá aqui, ó. Palavras com escrita igual e som diferente, tá? E eu nem preciso dizer que esse é um homônimo imperfeito, né? Porque os perfeitos têm a mesma escrita e o mesmo som. Beleza? Tá? Então tá bom. Você tem que tomar cuidado, porque quando se trata de gramática, você tem que usar lógica. Muitas vezes eu afirmo uma coisa e isso que eu afirmei, a negação do que eu afirmei também é verdadeiro. Tá? Então, assim, os alunos que fizeram o curso foram aprovados. Falando isso, eu estou automaticamente dizendo que os alunos que não fizeram o curso não foram aprovados. Viu? Não fez o curso. Tá aí. Bom, aqui. Ele chegou para o almoço. Almoço. Sabe que numa gramática anterior, a palavra almoço e a palavra almoço tinham acento. Eram acentos diferenciais, também chamados de acento diferenciais de timbre, porque um timbre é aberto, o outro timbre é fechado, e o que vai diferenciar essas duas palavras, apesar delas terem a mesma escrita. Então, ó, ele chegou para o almoço. Diferente de dizer, é hoje que eu não almoço. É hoje que eu não almoço. Tá certo? Então, almoço e almoço, um é substantivo, está acompanhado de artigo, professor? É substantivo, tá? Então, almoço é substantivo por quê? Porque está acompanhado do artigo o. E agora, é hoje que eu não almoço, tu não almoças, ele não almoça, eu consigo conjugar, então é o quê? Verbo. Aqui é substantivo e aqui é verbo. Então, são palavras que têm a mesma escrita, só que têm um som diferente e, obviamente, porque eles não são sinônimos, têm significados diferentes. Beleza? Então, esses são os homógrafos, mesma escrita, heterófonos, sons diferentes. Tá bom? Joia? Beleza. O último tipo de homônimo que nós temos são aqueles que têm escrita de palavra, não, professor. Palavra não, tá? Ri não, cara. Ri não. Tá? O seu time está rebaixado? Heterógrafos homófonos. Ou seja, palavras que têm escrita diferente, mas possuem o mesmo som. Tá? Nem preciso dizer que também é um homônimo imperfeito. Tá? Então vamos lá. Palavras com escrita diferente e o som igual. Tá aqui, ó. O bandido foi parar numa cela com C. Cela com C
é a prisão. Correto? É a prisão. O jockey caiu porque a sela não estava presa. A sela, e é o arreio. Não é mais a cela de prisão. Vejam, um é com C, o outro é com S. São homônimos porque possuem escrita diferente, são heterógrafos, mas homófonos, ou seja, o mesmo som. Beleza? Então, os homônimos são palavras que têm a mesma escrita, ou o mesmo som, ou as duas coisas. Tá? Então, se tiver escrita e som igual, serão homógrafos, homófonos. Famoso, bom, velho, legal, homônimo perfeito. Agora, se eu tiver uma palavra com a escrita igual e o som diferente, eu terei um homógrafo heterófono. Tá? É o caso do almoço, almoço, ele e ele. Tá? Beleza? Eu posso ter também palavras com escrita diferente, mas o mesmo som, que é o caso do cela com C, prisão, cela com S, arreio, aí você tem várias outras. Você tem sessão, departamento, sessão do verbo ceder, você tem sessão, que é do reunião, tá? Aí você tem cerrado com C de cortado, cerrado com C de fechado, ou cerrado do bioma cerrado, ou cerrado com S do verbo cortar, tá? Você tem concerto com S, concerto com C, uma de música, outra é do verbo concertar, e por aí vai, tá? Agora, nós também podemos ter palavras que podem ter escrita parecida, som parecido e, obviamente, significados diferentes. Volto a dizer, significados diferentes. Volto a dizer, se tiver o mesmo significado, então não são homônimos, não são parônimos, são sinônimos. Tá? Então, tem que ter significado diferente. Então, parônimos são palavras com escrita e som parecidos. Tá? Professor, não é escrita e som parecidas? Não. Escrita e som parecidos. Se eu tiver uma palavra no masculino, substantivo no masculino e o outro no feminino, eu coloco no masculino plural, a priori. Ou concordo com uma expressão, mas isso aí é uma outra coisa. É a regra que você vai ver lá nas aulinhas de concordância nominal. Beleza? Agora é parônimo. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Exemplo. Discriminar e discriminar. Você sabe o que é discriminar? Ah, esse dia eu chamei o cara lá de um nome estranho, eu discriminei o cara. Não, não, não. Você discriminou. Discriminação é distinção, é um preconceito, tá? Discriminação é um preconceito. Beleza? Vai ficar falando aí que o pessoal que fica falando que mulher dirige mal. Não, mulher não dirige mal, tá? Se mulher dirige mal, o seguro para mulher não seria mais barato. Mulher dirige devagar, tá? Com cuidado. Bem lento. Do lado esquerdo da pista, para atrapalhar todo mundo. Mas não dirige mal, tá bom? Bom, vamos lá. Discrição e descrição. Discrição é o ato de ser discreto, uma pessoa discreta. Descrição é o ato de descrever, contar em detalhes. Ok? Absolver e absorver. Absolver é você inocentar, absorver é sugar. Quando você absorve, retira de algum lugar alguma coisa, tá? Comprimento e cumprimento, mulheres do meu Brasil varonil. Se um cara chegar para vocês e falar assim, olha, eu quero te dar os meus cumprimentos, você não aceita, porque comprimento é extensão, é tamanho, tá? Então, a pessoa tem que te oferecer os cumprimentos e não os comprimentos, tá? Paulix aqui, ele recebeu esses dias os cumprimentos de uma pessoa, tá? Tá andando assim. Bom, olha lá. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Bom, propõe-se a seguir uma série de exercícios com pares dessas palavras que podem ocasionar dúvidas. Você vai fazer o quê? Você vai preencher os espaços nas frases com a palavra que seja conveniente e, em seguida, você vai dar a significação da outra palavra. Isso nós vamos fazer aqui
ao vivo e a cores mesmo que gravado, se é que você me entende. Vamos lá, moçada, olha lá, tá? Então tá aqui, ó. Em qualquer lugar é sempre ruim falar alto, tá? Então alto de altura, é sempre falar com altura, né? É ruim falar com a sua voz muito alta. Então é alto com L. Alto com U, gente, pode ser uma peça de teatro? Pode ser uma peça de teatro, tá? Pode ser o alto de automóvel, pode ser por si mesmo. Ele fez uma autoajuda, ele fez uma ajuda para ele mesmo, tá? Então pode ser isso. Vocês ouviram falar no Alto da Compadecida? Pois é, tá? Foi isso que foi aquele filme que foi baseado num trabalho do Ariano Suassuna, tá? Bom, então aqui embaixo, ó, o outro. Estavam todos repousando vou apagar aqui, né? Depois você volta lá e copia, ó. Estavam todos repousando na área ou na área? Na área. O que é área? A área é um musical, tá? Um musical. A área é um musical. É uma peça de teatro que envolve a música, é uma área, uma ópera, tá? É uma área, beleza? Área com E, que a gente pronuncia a área da mesma forma, mas é com E escrita, é o local, tá? Local. Então eu reposo na área e eu vou assistir a uma área, tá? Aqui a criancinha ainda usava um babador ou um babadouro. Moçada, babador é quem baba. Comedor é quem come. Bebedor é quem bebe. Provador é quem prova. Então, o lugar sempre vai ter o sufixo ouro. Então, a criancinha ainda usava um babador? Não. Ela usava um babadouro. Tá? Ó. Babadouro. Babador é quem baba. Tá? Babador é aquele que baba. Tá bom? Beleza? Ó, caçar com 2 S e caçar com C cedilha. E aí, moçada, o que é caçar com 2 S? Caçar com 2 S é anular, suspender. E caçar com C cedilha é perseguir para matar. Tudo bem? Então aqui, ó, o presidente resolveu caçar o seu título com 2 S. E caçar com C cedilha é perseguir. Perseguir para matar, tá? Tudo bem? Tranquilo? E agora, cozer com Z e cozer com S. Qual a diferença? Cozer com Z é cozinhar. E cozer com S é costurar. Então, é preciso bem esse arroz. Cozer. Cozer com Z ou cozer com S? Claro, cozer com Z. Cozer com S é costurar. Tá? Então vejam bem para você não ter dúvida. Aqui em cima eu estou colocando qual que é o significado que tem que estar aqui. E embaixo eu estou colocando o significado da outra palavra. Então área é o espaço, área é o musical. Babadouro é o lugar onde se baba. Então a criança usava um babadouro. Babador é aquele que baba. Está aqui o significado. Caçar com 2 S, anular o título. Caçar com C cedilha está aqui, perseguir, tá? É preciso cozer com Z, tá aqui, e o cozer com S está aqui embaixo, tá? Para não confundir. Vendo? O significado de baixo não é o significado da palavra, tudo bem? Então vamos lá, vamos colocar as palavras e vamos só falar o significado da outra para não dar problema aqui, que senão vai ter gente que vai reclamar aqui. Bom, esses exercícios, se você quiser, você entra no nosso e-mail, entra lá no nosso e-mail, acessa o nosso e-mail, bodãovg@yahoo.com.br e pode pedir isso aí, porque isso aqui vai estar desse jeito aqui nos slides. Mas se você quiser os exercícios e outros exercícios, a gente manda também. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou disponibilizar os exercícios para todo mundo já no site também, vou mandar isso aí. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Olha lá. Ela respondeu ao cumprimento acabamos de ver. Ela respondeu ao cumprimento, tá? Cumprimento. Por quê? Porque cumprimento é de extensão.
Então você coloca aí, comprimento, vai pegar o material, você já escreve aí, comprimento é de extensão. Tudo bem? Vou mandar os exercícios e outros mais também para você ir fazendo, já qualquer dúvida você manda de volta. Tudo bem? Os diretores resolveram diferir ou deferir o seu pedido. Vejam, são parônimos, tá vendo? Cumprimento e comprimento, diferir e deferir, são parônimos. Ok, moçada? Então, o que é? Diferir ou deferir o seu pedido? Normalmente, para pedido, você pede deferimento, você pede despacho. Deferir é despachar. Então, aqui em cima, ó, resolveram deferir o seu pedido. Tudo bem? Deferir, despachar. Diferir é diferenciar. Então, se a minha ideia é diferente da sua, então a minha ideia difere da sua. Tá? Beleza? Ó, procure agir sempre com discrição ou descrição. Discrição, tá? Discrição. O ato de ser discreto. Descrição é o ato de descrever. Então, aqui, procure agir com discrição. Tá bom? Discrição. Ok, pessoal? Bom, os jurados decidiram discriminar ou discriminar o réu. O que é discriminar? Discriminar significa inocentar, tirar o crime, tá? E discriminar é uma distinção, quando você é um preconceito. Então, existe a discriminação racial, existe a discriminação social, existe a discriminação linguística, existe um monte de discriminação, tá? É um preconceito. Então, aqui, os jurados provavelmente decidiram discriminar o réu, ou seja, inocentar o réu, tá? Decidiram discriminar. Ok? Então, discriminar, retirar o crime. Discriminar é uma distinção, é exatamente um preconceito, tá? Colocaremos as compras onde? Na despensa ou na dispensa? Hein? Essa que causa dúvida mesmo. Se você falou na dispensa, está errado. As compras, o local da casa onde se coloca a compra, aquele quartinho lá, certo? Aquele quartinho é a despensa. Tá? Então, colocaremos as compras na despensa. Tá? Dispensa é o ato de dispensar. Ele pediu dispensa do serviço militar. Ok, moçada? Beleza? Vamos em frente? Tem mais, tem mais, tem mais. Aqui você nunca perde. Aqui você nunca perde. Aqui você só ganha. Tá? Vamos lá. Vamos apagar aqui. Tem mais, tem bastante ainda, ó. Vamos lá. Quando ficou mais leve, o substantivo. Submarino, que substantivo? Submarino. O submarino emergiu ou imergiu? Emergir é subir à tona, aparecer, tá? Então, ó, o submarino emergiu. Tá? Por quê? Porque imergir é justamente o contrário. Se emergir é subir à tona, emergiu é afundou. Tudo bem? Vamos lá, outra. Do Brasil saíram alguns emigrantes ou imigrantes? E aí? É só você lembrar de exportação e importação. Então, quando o produto sai para outro lugar, então o Brasil exportou. Então, quando sai do Brasil para outro lugar, é exportar. Quando entra de outro país para o Brasil, é importar. Então, se do Brasil saíram, então saiu do Brasil, saíram alguns imigrantes. Tá? Agora, se vier alguém de outro país morar aqui no Brasil, essa pessoa será um imigrante. Se sair de uma mesma região para outra, será um migrante. Tudo bem? Beleza? Bom, o perigo naquele lugar era eminente ou iminente?
Também é outra palavra que o pessoal erra muito, muito, muito nas redações. E aí, o que é um eminente? Eminente é uma pessoa notável, tá? Uma pessoa importante. Então, você vai tratar com vereador, você fala assim, o eminente vereador fulano de tal, é importante, notável, certo? Agora, uma coisa que está prestes a acontecer naquele momento é iminente. Ó, há um buraco na rua, o perigo é iminente. Prestes a acontecer um acidente, tá? Prestes a acontecer um acidente. Beleza? Então aqui, ó, o perigo naquele lugar era iminente. Iminente. Eminente é notável, importante, tá? Ó, as costelas se unem ao osso externo com X ou externo com S? Hein? Hein, Paulix? Externo com X quer dizer que você tem um osso do lado de fora. É isso? Né? Você tem um osso do lado de fora. Não. Externo com X, moçada, não. Externo com X significa do lado de fora. E até onde eu sei, não sou professor de biologia, mas se a gente tiver osso do lado de fora, eu não conheço. A não ser que dente seja osso, né? Dente é osso? Não sei. Mas do lado de fora, os ossos da costela não se ligam ao osso externo com X. É externo com S, que significa que é o nome, tá? É o nome desse osso ao qual a costela se liga. Tudo bem? É o osso externo. Então é externo com S. E aí? É cedo. E o mal ainda é ainda incipiente com C ou incipiente com S? E aí? Qual a diferença? Essa é difícil. Não é uma palavra do nosso cotidiano. Incipiente com C significa no início, no começo. Incipiente com S significa ignorante, mas não é qualquer ignorante. Não é que é qualquer ignorante. Você não usa muito incipiente com S no sentido pejorativo. Esse cara é ignorante, rapaz. Ignorante. Não. Ignorante é aquela pessoa que ignora. Que ignora, que não sabe algo. Por exemplo, eu sou um incipiente em física. Não sei quase nada em física. Tá? Incipiente, eu sou um incipiente, sou uma tábua em física. Beleza? Eu sou, fazer o quê? Sou professor de linguagem, por isso que eu fiz letras, tá? Fiz porque tinha muita mulher também, mas não, isso é outra coisa. Bom, olha lá, incipiente com C quer dizer no início, incipiente com S significa ignorante. Então vamos interpretar aqui. Se é cedo e o mal é cedo, então o mal ainda é incipiente com C, porque incipiente com C significa no início. E se é cedo, o mal ainda é incipiente. Tá? Aqui, incipiente. Beleza? E aqui embaixo, ó, o rei resolveu infligir ou infringir. Tá vendo? É um parônimo. Infligir ou infringir. Infligir significa aplicar a lei. Né? Aplicar a lei. Infringir significa desobedecer a lei, transgredir a lei. Então, se eu infrinjo uma lei de trânsito, vem o guarda, vem o juiz, vem o delegado, vem o policial e inflige a pena. Tá? Aplica a pena. Então não é infligir, é infligir, e o outro é infringir. Infligir, aplicar a lei. Infringir, desobedecer, transgredir. Então aqui, o rei resolveu infligir. Aplicar um castigo ao soldado. Infligir um castigo ao soldado. Beleza, moçada? Tem mais, não acabou ainda. Pera aí, não é assim. Tá? Tem mais aqui. Presta atenção. Vamos lá, ó. Tá aqui, ó. De repente, ele começou a passar mal com ela ou mal com essa? É moleza. Essa é moleza. Para tudo. Essa é moleza. Ó, mal com ele é o antônimo, lembra do antônimo? É o antônimo, é o contrário de bem. Mal com ele é o antônimo contrário de bem.
Mal com U é o contrário de bom. Então, se você tiver dúvida disso aqui, é só trocar um pelo outro. É só você colocar o antônimo no lugar da palavra. Então, aqui, ó. De repente, ele começou a passar bem ou começou a passar bom? Qual que cabe? Não é o bem? Se começou a passar bem, cabe o bem, então é mal com L. Tá? Agora, eu andando na floresta me deparei com um lobo bom. É com um lobo... Eu andando na floresta me deparei com um lobo mau. Esse mau é com L ou com U? Com U, porque eu posso trocá-lo pelo bom. Me deparei com um lobo bom. Eu não posso fazer, eu estava andando na floresta e me deparei com um lobo bem. Não, é um lobo bom. E se é bom, é antônimo de mal com U. Se é bem, é antônimo de mal com L, que é o caso aqui. Começou a passar mal. Por quê? Porque se eu trocar, ele começou a passar bem e não bom. Beleza? Vamos lá. Quando de sua morte não lhe faltou o pleito ou preito dos amigos? Hein? Pleito ou preito? Preito. Sabe o que significa preito? Preito significa homenagem. Tá? Homenagem. Preito significa homenagem. Então, quando de sua morte não lhe faltou o preito dos amigos. E o que é pleito? Pleito hoje em dia se usa muito para eleição. Pode ser uma reunião, tá? Uma manifestação, né? Uma reunião. Pode. Eleição, principalmente. O pleito pode ser uma eleição, tá? E preito é homenagem. Homenagem. Já ratificaram ou retificaram o erro cometido? Moçada, se o cara errou, você vai arrumar, consertar. Você não vai confirmar, tá? Então, ratificar significa confirmar. Então, eu não vou confirmar o erro cometido no cartaz. Pelo amor de Deus, né? Como é que eu vou confirmar o erro? Eu preciso consertar o erro. Então, é retificar. Presta atenção. Retificar, consertar. Ratificar, confirmar. Então, aqui, ó, já retificaram. Já retificaram o erro cometido no jornal, tá? Na cela, o criminoso sentia-se arrependido. Provavelmente, se é criminoso, deve estar na prisão, né? Então é cela com C. Cela com S é o arreio do cavalo, é uma parte do arreio do cavalo, uma parte da montaria lá, tá? Cela com S. Cela com C é prisão, nós já vimos isso aqui também. Vamos lá, isso aqui também, ó. O motorista do ônibus aplicou a lei ou infringiu a lei? A motorista do ônibus provavelmente deve ter furado o sinal, né? Passado no sinal vermelho, então ele infringiu. Infringiu, ou seja, desobedeceu, transgrediu a lei. Joia, moçada? Tranquilo? Beleza? Ok. Tem mais. Acabou não. Olha lá. De novo. Pois-se a coisa... Opa! Esqueci de apagar. Peraí, um minutinho. Tá? Pronto? Tá aí, ó. Pôs-se a cozer as roupas velhas. Pôs-se a cozer com S ou com Z? Ó, as pessoas cozinhavam roupa? Antigamente, sim. Antigamente as pessoas cozinhavam, não para comer a roupa. Claro que não, ninguém come roupa, né? Ou come? Paulex. Ninguém come roupa, né? Então, o que as pessoas faziam? Elas pegavam roupa, compravam roupa branca, que nem minha família, comprava roupa branca, porque era mais barato, e tingiam essa roupa. Para tingir, tinham que cozinhar a roupa, colocavam lá o corante, né? A tinta, né? Não é corante, é tinta, e cozinhavam a roupa. Mas aqui, provavelmente, cozer deve ser costurar. Então, é cozer com S, tá? Cozer com S. Tudo bem? Aqui, ó. Meu eminente ou meu iminente colega? Eminente, porque a gente já viu lá. Já viu. Eminente significa o quê? Importante. Notável, colega. E iminente, alguma coisa que está prestes a acontecer. Então, como é o colega, é meu eminente colega. Tá? Bom, dentre as virtudes, a discrição deve ser cultuado. O ato de ser discreto deve ser cultuado.
tá? Ó, discrição. Discreção, eu nem sei se existe. Acho que está errado aqui, mas eu nem sei se existe. Acho que não existe essa palavra. Tá? Discreção, eu conheço descrição e descrição. Discreção eu não conheço. Tá bom? Então tá aqui. O ato de ser discreto. Tudo bom? Bom, é como se vivesse numa cela com C ou cela com S, tal qual o monge. O monge vive em cima do cavalo? Não, então não é com S. É cela com C. O monge vive clausurado, fechado. Cela com C. É como se vivesse numa cela com C, tal qual o monge. Beleza? Outra. Fui à sessão inaugural. Vejam, aqui o significado da palavra sessão. Primeiro, sessão aqui, S e 2 S. Isso aí, sessão com S depois de 2 S, é uma reunião. É uma reunião. Sessão plenária. Lá na Câmara dos Vereadores, do deputado, quando eles trabalham e quando eles vão se reunir para votar alguma coisa, eles estão numa reunião. É uma sessão plenária com S e 2 S. A sessão de cinema, não é reunião de pessoas, entendeu? Ó, C, 2 S, é do verbo ceder. É quando você faz um ofício e fala assim: solicitamos a cessão dos aparelhos de som para a próxima reunião. Solicitamos que os aparelhos de som sejam cedidos. Então é do verbo ceder. C2S, desculpa. C2S, verbo ceder. E quando é S, C cedilha, é o departamento. Então assim, você foi no supermercado. Você foi ao supermercado e foi lá na seção de verduras, no departamento de verduras, na seção de legumes, na seção de frios, na seção de carnes. São os departamentos, tudo bem? Então, aqui em cima provavelmente é uma reunião, tá? Ou é um departamento inaugural? Não, é uma reunião. Então, que fui à sessão inaugural. Tudo bem? Então, ó, e agora, mesmo desapercebido ou despercebido. Se você procurar essa palavra no dicionário hoje, muitos deles vão trazer uma como sinônimo da outra. Mas existe uma diferença entre elas. Despercebido significa sem ser notado, sem ser percebido. E desapercebido significa sem ter providência. Fugiu a palavra aqui agora, é desprevenido. Pronto, lembrei. Quando o cara não está prevenido, ele está desapercebido, tá? Então aqui, ó, mesmo sem ser notado, o sargento passou pelos inimigos, me parece incoerente, porque se ele passou pelos inimigos, é óbvio que ele não foi notado. Então aqui, eu acho que é desapercebido, quer dizer, não é eu acho, é desapercebido se você for colocar. Por quê? Porque ele estava desprevenido. Mesmo desprevenido, o sargento passou pelos inimigos, mesmo sem ter o armamento, estar desprevenido, ele teve que cruzar e ele passou mesmo assim, tá? Então aqui é desapercebido. Desapercebido. Mesmo desapercebido, o sargento passou pelos inimigos. Tudo bem? Bom, agora aqui, tá? Ó, vamos apagar aqui. Se não vieres, irei só. O senão separado é a conjunção subordinativa condicional, é a condição mais a negação. Então é a conjunção subordinativa mais a negação. Significa, dá para você trocar pelo caso. Então aqui, ó, caso não vieres, irei só. Então aqui é o senão separado. Qual o significado do senão junto? Senão junto significa a não ser que, caso contrário. Tá? Então você fala assim, venha logo, senão não entrar na sala. Venha logo, caso contrário, você não entra na sala. Tá? Então, senão separado, você pode trocar por caso não. Você vai trocar o C pela palavra caso. E o senão junto não dá. Tá? Então, o senão junto significa caso contrário. Beleza? Aqui, recebi o convite para assistir ao concerto com S ou concerto com C. Tá? Concerto com S ou concerto com C? Concerto com C, que é música, porque você não vai convidar uma pessoa para assistir um concerto, o verbo consertar. Ah, vou consertar minha geladeira, você quer assistir? Tá? Bem provável que não. Então aqui provavelmente é concerto com C, de música, concerto de música. Tudo bem? O menino estava com desinteria ou disenteria? Hein, moçada?
Desinteria ou disenteria? Essa é uma palavra que o pessoal erra muito. Por quê? Porque desinteria não existe. Desinteria, disenteria. Então as pessoas falam desinteria, desarranjo, caganeira, piriri, menos disenteria. Tá? Então é disenteria. Essa é uma palavra complicada para as pessoas também, ó. Disenteria, tá? Disenteria. Vocês veem aquele grupo que se aproxima? Vem com 2 Es ou com um E só? Vem com 2 Es, é do verbo vir. O vem, vem com 2 Es, do verbo ver. Do verbo vir é o vem com um E só, tá? Esse acento aqui do verbo vem com 2 Es, ele tinha acento, mas ele caiu também na última reforma. Nós já falamos sobre isso, aqui tá, mas você pode usar ainda até 2014, então tá beleza, tá? Então é do verbo ver. Vocês veem aquele grupo que se aproxima, do verbo ver é com 2 E, do verbo vir é com um E só, tá bom? Nesta seção encontrarão um documento pretendido. Seção com S cedilha, que é o departamento, ou nessa reunião encontraremos? Se for reunião, é S, 2 S. Agora, se for departamento, que é o mais provável aqui, é S cedilha. Nesta seção encontrarão o documento pretendido. Beleza, moçada? Vamos mais? Tem mais? Claro que tem mais. Aqui você vai ter um monte de palavras que é para você estudar e não ter problema com os homônimos e com os parônimos, tá? Beleza? Mas também é a última, ok? Última aqui. Tá bom já, né? Olha lá. O cerrado está seco nessa época do ano. Com S ou com C? O bioma é com C, tá? Cerrado. Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, tem o cerrado. Né? Então, cerrado é com C. Cerrado de cortar, o tronco foi cerrado, é com S, de motosserra, tá? Aqui 2 palavras interessantes, ó. Intimorato e intemerato. Intimorato, anota aí. Intimorato significa destemido, tá? Intimorato, destemido. Intemerato, puro, tá? Intimorato destemido, intemerato puro. Tá aqui, ó. Ama verdadeiramente como só um puro ou um destemido faz? Você que escolhe, tá? Então, se você acha que é uma pessoa destemida, então você coloca intimorato. Se você acha que é uma pessoa pura, intemerato, tá? Eu vou colocar pura, então, aqui, ó. Intemerato, tá? Provavelmente essa palavra você não vai usar muito, beleza? Aqui, ele consertou que nos apoiaria, então ele retificou que nos apoiaria, ou ele confirmou que nos apoiaria? Ratificou. Ele ratificou. Ratificou que nos apoiaria. Ele confirmou. Ratificar é confirmar. Retificar é substituir, trocar, mudar, consertar. Tá bom? E aqui, vão taxar o prefeito de explorador por isso. Taxar com CH é rotular. Rotular. E taxar com X é colocar preço. Tá? Então, aqui, se vão rotular o prefeito, é taxar com CH. Tá? Taxar também é colocar taxinha, aqueles preguinhos. Tá? E por último, é muito intenso o tráfico ou tráfego naquela rua? Você escolhe. Se na rua tiver muito carro passando, é tráfego. Se na rua tiver muita venda de droga, é tráfico. Tá? Tráfico. Eu acho que aqui eu colocaria tráfego. Né? Tradicional. Tem muito carro passando na rua. Então é muito intenso o tráfego naquela rua. Tá certo? Moçada, quero agradecer demais, de novo, a presença e a audiência de vocês. Continue conosco. Nós somos o LAC Concurso, o maior site de concurso do Brasil. Beleza? Ó, opa, vou apagar aqui em cima para a gente ler a nossa boa e velha mensagem final. Ó, desejar não é suficiente para adquirir. É necessário acreditar. Então, acredite no seu potencial, dedicação, esforço que você vai ser recompensado no final, ok?
Um abraço, até a próxima LAC com você.